Por onde eu tenho passado, eu tenho buscado treinar pessoas para se tornarem gente. Hoje eu costumo dizer que está faltando gente dentro das pessoas. Eu tenho oportunidades de conversar com empresários, mas eu não tenho expertise, eu não fui chamado para ensiná-los como serem empresários. Eu converso com políticos e eu não tenho capacidade e entendo isso para ensiná-los como fazer política. Eu fui chamado para ajudar as pessoas a ser gente. E se você quer saber o que é gente, eu vou te explicar hoje. Preciso que você abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23 diz assim: E o meu Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu precisava só que você repetisse uma coisa para mim aqui. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Somente até aí. Se nós vamos lidar com gente, com pessoas, nós temos que ter um entendimento o que é uma pessoa. Segundo a Bíblia, uma pessoa é um recipiente que contém um corpo, uma alma e um espírito. As pessoas me perguntam: Cláudio, por que pessoas se separam? E é muito simples. Pessoas só se separam quando o que as une se tornou mais fraco do que o que tenta separá-las. Quando alguém se separa do princípio que recebeu na sua família, ele se separou do princípio simplesmente porque o que o unia ao princípio se tornou mais forte do que a força que está tentando separar. É como se eu prendesse um objeto, por exemplo, de 1000 quilos aqui, e enquanto o cabo de aço for mais forte que a força gravitacional que está sendo exercida sobre os 1000 quilos, você pode ter certeza que ele vai continuar onde está. Mas o dia que a força gravitacional for mais forte, o cabo rebenta. Quando nós olhamos, e eu trabalho muito com família, por que casais se separam? É simples, porque aquilo que os unia ficou mais fraco do que a força colocada para separá-los, para dividi-los. É assim que funciona. É simples demais. A pergunta não é por que é que pessoas estão se separando. A pergunta é: o que é que as estão unindo? A motivação pela união, ela é muito mais fraca, branda, frágil do que a força que ela vai enfrentar durante a caminhada imposta tentando separá-la. Então, se eu começar a entender o que é uma pessoa, eu vou entender
melhor quem é o membro da igreja que eu pastoreio, eu vou começar a entender quem é a minha esposa, quem são meus filhos, quem são meus vizinhos, quem são meus funcionários, quem são as pessoas que eu recebi de Deus a oportunidade de cuidar. Se eu souber quem ela é, e segundo a Bíblia, ela é um corpo, e como corpo, ela tem necessidades materiais, físicas, humanas. Ela tem uma alma, e por ter uma alma, ela tem necessidades emocionais. E ela tem um espírito. Por isso, quando a minha mulher reivindica alguma coisa, ou vem com uma postura um pouco mais agressiva, a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo é: Cláudio, quem é que está aí? De onde vem tal reivindicação? Quem é que está reclamando? É o corpo. Então, se é corpo, eu tenho que dar para ela necessidades do corpo, materiais. Não, quem está reclamando não é o corpo, é a alma. Então eu já tenho que ir para uma outra esfera para cuidar da alma. E não é alma nem corpo, é espírito. Por que muita gente se atrapalha? Porque na hora do problema ela não sabe de onde vem, e acaba às vezes dando uma direção equivocada e tem sérios problemas. Deixa eu dar um exemplo para ser mais prático para você. Nós homens fomos treinados em primeira instância para cuidar de corpo. É ou não é? Os mais velhos, essa geração, estou falando dessa geração nova não, até porque quase não estou vendo adolescente, essa turminha novinha não. Esse não foi feito para cuidar de nada, isso é igual barata. Essa geração, ela vive sem água, sem comida, ela vive sem nada. Você pode prestar atenção. Na minha geração, se chegasse em casa, podia chegar 10, 11 horas da noite, certo? Que queria o quê? Comer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se a mãe não fizesse, alguém não preparasse a comida, a gente ia reclamando, mas comia. Essa geração, se ela falar assim, chegou em casa, a senhora falar, tá com fome? Ela fala, tô. Você diz, tá lá. Acabou a fome. Aí tomar um copo d'água, limpar o dente com um palito e dormir feliz da vida. Só para você entender, nós homens fomos treinados, né? A minha geração pelo menos, a cuidar de coisas materiais. Nossa mulher e nossa família precisa de casa, recursos, alimento. Sim ou não? Sim ou não? Aí esse tipo de homem treinado para isso, vê a mulher dele chorando. Que hora que me dá vontade de sumir. Eu não sou feliz. Eu não tenho nada. Estou presa. Não tenho vida, eu vivo a sua. O cara olha, diz: você não tem nada. Você sabe a quantidade de mulher que queria andar no carro que tu anda? Que morar na casa que tu mora? Tu sabe quanto eu pago de fatura do seu cartão? Porque na cabeça dele, quem é que está fazendo reclamação? O corpo. Só que a reclamação não é do corpo, é a alma. Então ela quer proximidade, massagem no pé, carinho, exclusividade. Aí o homem que não está preparado para isso, olha o que ele fala: é essa palhaçada que você quer, essas frescuras de massagem, então a partir de hoje eu não pago mais e vou paparicar você. A alma dela vai ficar feliz, sim ou não? Sim, mas o corpo vai começar a reclamar. Minha dívida está tudo atrasada, meu carro não tem combustível. Se eu buscar entender quem é que está fazendo a reclamação, vai ter momentos que a sociedade vai reclamar e a necessidade é do corpo, é física, é de infraestrutura. Vai ter momento que é emocional, e vai ter o pior momento quando é espiritual, que se a gente já não entende a emoção,
Imagine quando é o inimigo. Atrapalhando esse homem que nem precisava dele para ser doido. É ou não é verdade, minha senhora? Quando nós olhamos para isso, corpo, alma e espírito, eu começo a entender que um filho pode ter tudo no corpo e nada na alma. Um filho pode ter, né, muita coisa na alma e ter muita necessidade do corpo. Pessoas se tornam incompletas, por isso que o texto diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de forma que todo o corpo, que toda a alma e que todo o espírito, ou seja, o indivíduo na totalidade. É esse o ambiente que nós não estamos encontrando pessoas salutares, pessoas saudáveis, né, com suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Se nós identificarmos isso, primeiro vamos saber do que a pessoa é composta e depois vamos oferecer a elas o que é uma necessidade delas. O corpo vai ter necessidades dele. E sabe qual é o grande desafio hoje de falar para as pessoas, e principalmente para casais, onde uma área que eu trabalho bastante, é que me parece que as pessoas têm muita dificuldade de dialogar. Dizem que é conversando que a gente se desentende. Tem gente que, se tentar conversar, é pior se não conversasse, certo? Porque diálogo tem algumas coisinhas muito simples que eu preciso explicar para você. Se você lida com gente, vai ter que aprender a conversar. Quando nós vamos conversar com homem e mulher, eu queria dizer a você que mulher, tem homem aí, levanta a mão, os caras que têm certeza. Isso, na dúvida deixa baixado, que eu não sei quem é que está aí, ou não? Você que tem certeza, saiba que pensa num negócio complexo. É conversar com mulher. Porque conversar com homem é fácil. Conversar para homem, primeiro, não requer muito da sua atenção. Se tivesse um homem aqui falando comigo, um problemão, não é um probleminha, é um problemão, a vida dele está em jogo. Ó, como é que eu, como homem, ouviria outro homem? E ele estaria totalmente satisfeito, porque ele sabe que ele está sendo totalmente ouvido. Se uma mulher vem contar um problema dela para tu, primeiro eu vou te falar o que faria a outra mulher quando ela falasse que tem um problemão. Que se um amigo fala para outro, tô com um problemão, ele diz: sério, cara, fala aí. Não tem emoção. Se uma mulher fala para ele: menina, eu preciso abrir meu coração, eu tenho que te contar algo muito sério. A outra: fala, garoto. Meu Deus, ô Jesus, ajuda minha irmã. O problema é que a mulher vai falar para o marido, ela pensa que ele é mulher. Tem algumas até que estão encontrando, mas não é na verdade. O troço também é bagunçado. Quando você começa a entender o que é gente, primeiro é diferente. Se for homem e mulher, mais diferente ainda. Então um camarada mulher começa a falar, ó como é que o cara escuta. Pode falar. Aí ela: não quero falar. Pode falar, menino, que eu estou pegando. Eu preciso falar, mas eu estou escutando, só estou ajeitando um negócio aqui. Ela fala: quer saber da coisa? Eu não quero mais falar com você, porque você não é meu amigo, você não é meu marido, você não é nada, você é uma praga. Ou seja, antes de conversar já ficou ruim. E você pensa que você está rindo de mim, tu está rindo de tu. Porque você vive isso na sua casa. Esteja você na periferia ou no Alphaville.
Então, se você souber, mulher, o que é mulher? Minha mulher vai falar comigo, se eu aprendi, porque eu fui treinado, entendeu? Eu me converti há 27 anos atrás, e depois de mais ou menos 13 anos, Deus me chamou para um ministério de família, e eu fui treinado para isso. Então hoje minha mulher fala: Cláudio, eu preciso falar contigo. Eu deixo tudo. Eu ainda não consigo desligar a televisão, mas boto no mudo. Eu ainda não cheguei no estádio de desligar, é ou não é verdade? Isso aí já é uma coisa assim de bem próximo de Jesus. Mas eu boto no mudo, olho para ela, e ela começa a falar, e aí eu tenho que responder, porque eu penso, ela está conversando com quem? Com um homem. Mas o que ela pensa de mim? Que eu sou mulher. Que senão ela vai achar que eu não estou, e não custa nada, eu morro de rir. Depois, aí eu falo: o que foi, filho? Fala comigo. Não, porque aconteceu isso. Olha o tamanho do problema. Não, porque isso é um absurdo. Eu nunca mais vou na igreja por causa disso. Porque é isso, porque é assim. E eu olho e digo: Senhor, se ela soubesse um terço do que eu enfrento, ela morria agora, estatalada assim. Mas eu tenho que potencializar. Eu falo: menina, isso é um absurdo, garoto. Eu vou falar para vocês, isso são coisas que me deixam bege, é ou não é verdade? Quando eu sei, sabe por quê? Porque sabe o que é mais engraçado? Quando você vai falar com seu neto, você usa uma comunicação que facilita seu neto. Você abaixa, usa um nível de atenção, uma vozinha ridícula. Porque você quer se adequar e se adaptar à linguagem do seu, mas não quer se adaptar da sua esposa, não quer se adaptar do seu marido. Entendeu? Então é simples demais da conta. Então, regrinhas básicas para diálogo. Repita comigo, igreja: nunca fale quando estiver nervoso. Ficou nervoso, cala essa boca sua que vai dar ruim. E se tem uma coisa que é fácil, é se irritar com os da nossa casa. Eu vi esse dia uma mulher brigando com um cara, com o marido, e alguém atrás a chamou. Eu estava numa festinha e eu estou vendo ela gesticulando e chamando a atenção do marido. Quando uma moça atrás chamou, ela fez assim, ó: oi, tudo bom? Eu falei: ela é bipolar. Porque aqui ela não controla as suas, e aqui ela consegue. Ela ainda estava nervosa aqui quando estava falando com a mulher, sim ou não? Claro que estava. Só que ela estava uma nervosa. E aqui? Isso, fala para quem está do seu lado: a senhora estava aqui, fala. Nunca fale quando estiver nervoso. Isso é uma coisa muito simples. Quando você está nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio e começa a não ter concordância entre o que tu pensa e o que tu fala. Você quer ver? Seu marido fala com a senhora nervosa: fala baixo. Fala baixo. Sabe o que ela fala? Não estou gritando, porque a hora que eu ficar nervosa, ele quer matar ela. E ela sabe que está gritando, sim ou não? Não. Ela está nervosa demais para perceber. A homem não faz isso? Te explico. Depois de uma conversa calorosa, onde você estava muito nervoso, sua mulher para no término e diz assim: eu só queria saber por que você falou isso comigo. Ele olha para você e diz: eu falei isso? Você está ficando, é? Ele falou sim ou não? Falou sim ou não? Mas ele lembra que falou? Porque ele é um cínico. Não, só porque ele estava. E são essas coisas que, se não forem reconhecidas, enfraquece a corda que te segura.
É ela que quebra amizades, é ela que rompe com casamentos, certo? É ela que rompe com princípios. Se nós não tivermos um entendimento disso, outra coisa também fantástica no diálogo é vocabulário diferente. Mundo de homem tem vocabulário. Por exemplo, o que é nada para um homem? Nada. Seu marido chegou em casa de cara feia, a senhora olhou para ele e disse: o que foi, amor? Nada. O que foi? Nada. Ele vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai ligar a televisão, vai trocar de canal o tempo todo, sim, que você não sabe nem o que ele quer ver, mas já já ele está calmo. E se não tiver, deixa ele que amanhã calma. Porque não foi nada. Na boca de uma mulher, quando está invocada, é o quê? Nada na boca de um homem é o quê? E nada na boca de uma mulher é? Aí a mulher, o marido chega em casa, aí olhou para a mulher, aí ele diz o quê? O que houve, querida? Ela diz nada. O que ele faz? Vai tomar banho, trocar de roupa. Porque o que aconteceu? Aí quando ele sai, ela fala: insensível! Será que ele não viu que não era nada? Ô sua besta, se não é nada, fala o que é. O que é? É diferença na hora de conversar. É muito desafiador. Sua mulher diz assim: eu fico trancada, nunca faço nada, você não é criativo, você não me leva em lugar nenhum, eu preciso sair. A música que eu estou escutando aqui em casa o tempo inteiro é lerê, lerê. E aí ele olha para ela e diz: ô querida, claro, onde você quer ir? Eu não sei. Eu sei que eu quero ir num lugar lindo, cheiroso, gostoso, alegre. Menina, vai pro céu, morre. Mas deixa esse homem em paz, pelo amor de Deus. Diferenças que nos fortalecem são reconhecidas, mas se são negligenciadas, se tornam forças que certamente irão nos separar. E eu estou só falando de diálogo, não dá nem para falar muita coisa. Eu vou falar aqui depois para as mulheres, quando eu vier em junho, vem as mulheres tudo. Traz suas amigas, principalmente as doidas. E se você tem alguma amiga doida, quem é que se relaciona com doido? Isso aqui não vai ser uma reunião de mulheres, isso vai ser uma terapia do manicômio, não é verdade? Estou brincando, viu? Mas diálogo é uma coisa que as pessoas têm se atrapalhado muito. Por quê? Porque quando está se conversando, pode estar se vivendo um momento de necessidades materiais, físicas. No momento em que eu converso, a pessoa com quem eu estou conversando, seja ela minha esposa, minha sogra, meu pai, meus filhos, meu vizinho, meu funcionário, certamente ele está enfrentando algum problema. E quanto mais rápido eu identificar onde é, eu sei que tem coisas que eu vou resolver com oração. Tem situações que você vai chegar na sua empresa, você vai chegar na sua gestão, e se você não entender que há um mundo espiritual, que pessoas também são regidas, certo, por coisas espirituais, se você tentar resolver com a caneta, com o dinheiro, você não vai resolver, porque não está nessa instância. Então quem lida com gente sabe disso. Tem problemas que nós enfrentamos na igreja que é problema físico. Preciso de água. Tem problemas? Obrigado. Tem problemas que são emocionais e problemas que são espirituais. Para mim encerrar essa linha do diálogo, preste atenção. Nós temos, por exemplo, uma situação muito comum às vezes em nossa casa, e falando um pouco mais sobre casais. No meio de um diálogo acalorado,
E eu tenho descoberto que os grandes problemas, principalmente nossos de família, acontecem dentro de casa de noite. É porque se a gente começa a brigar na igreja, a gente segura, porque nós temos que vender uma imagem, né? Vamos embora, vamos. Em casa, roupa suja se lava? Mentira, gente, faz isso não. Roupa suja a gente lava na rua, porque a intensidade diminui. Se você levar para casa, miserável, infeliz, sua praga. Se você estiver na rua, você é uma bênção, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu instruo pessoas a resolver problemas próximos a mediadoras, a pessoas que elas querem ainda vender uma imagem, por isso acalma tanta gente. Então, às vezes, no auge de uma discussão, um olha para o outro. Isso é um negócio sensacional. Os dois nervosos. Normalmente a mulher cisma de calar a boca. Isso normalmente é regra feminina. Tem suas exceções. Ela diz, não vou falar mais nada. Chega, acabou, para mim já era. Aí ela fica quietinha. Quando você fica quieto, o outro fica doido. Agora não vai falar nada não. Agora vai ficar quietinho. Isso quando um não olha para o outro e diz aquela frase que é sensacional. Você está certo. Não. Você está sempre certo. Aqui o errado, quando alguém fala isso, o que você tem vontade de fazer com essa pessoa? Dá um sentimento misto de Jack, o estripador, Freddy Krueger e Jason, e uma pitada do maníaco do parque, sim ou não? Outra coisa que você precisa entender quando o assunto é diálogo: escute o que o outro está reclamando. Porque o marido olha para a mulher e diz assim: escute só, eu queria que você fizesse mais sexo. Aí ela fala: olha, eu faço comida, eu arrumo casa, eu cuido dos seus filhos. E eu fico pensando, ele não reclamou disso. A senhora, ele está dizendo que a senhora não faz, e a senhora está falando que a senhora. Então tem dois assuntos diferentes na pauta. Hoje, quando alguém é acusado de não fazer alguma coisa ou de ter uma deficiência, a primeira coisa que ele faz não é buscar corrigir e reposicionar-se mediante a reclamação, a reivindicação. A primeira coisa que uma pessoa, quando recebe uma acusação dessa, que ela faz, é sair em sua defesa. Não, mas eu pago as contas, eu faço isso, porque você não sabe que eu trabalho. Olha, eu saio de manhã, eu chego de noite, eu faço isso. As pessoas começam a falar de suas virtudes, onde o que está na mesa não é virtude. Por isso, eu estou te dando uma dica, não estou aqui estabelecendo regra para ninguém. Quando um de nós lá em casa, eu ou minha mulher, temos algo para reclamar, o outro também tem. A gente bota na mesa. Ah, queria conversar com isso porque você está deixando de fazer isso. Aí eu pego algo que ela também está deixando. Aí eu falo, ó, tá vendo? Isso aqui assim, ó, senhor. Eu não estou fazendo aqui, você não está fazendo aqui. Então é isso aqui. O que você quer que eu faça mediante isso aqui? Ah, isso. Então vamos corrigir aqui que nós dois vamos melhorar devagarzinho. Você está errado aqui, estou. Se eu consigo reconhecer a minha deficiência numa área, eu sou capaz de melhor. Se eu quero justificar a minha deficiência numa área com a virtude que eu tenho em outra, aquilo que é minha deficiência nunca vai evoluir, nunca vai melhorar. O que eu vejo são pessoas falando o tempo inteiro: você não é carinhoso. E ele diz: eu trabalho pra caramba. Então tá bom, querido, chama o Ricardo, vê se ele não trabalha e manda fazer um carinho em mim. Porque se o marido não consegue trabalhar e ser carinhoso, se uma mulher não consegue suprir a totalidade da necessidade, isso é um sério problema. Olhamos para essa situação e o que vemos? Pessoas lidando com pessoas sem saber quem elas são. Se nós amadurecermos isso, por exemplo, vamos falar um pouco sobre
necessidades emocionais. Estamos vivendo talvez num dos momentos mais desafiadores da humanidade, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi que a tecnologia, que é muito boa, ok? Não fale mal da rede social, não fale mal, não fale mal, não fale mal dos games, não fale mal disso, porque se o seu telefone ou se o seu computador entra num site inadequado sozinho, me leva lá, que eu tenho um óleo ungido para expulsar o demônio do seu smartphone, que está ligando sozinho onde você não quer. Não, entre o seu telefone e o problema da internet está alguém, e esse alguém é você. Cuidado com o que você anda falando mal, mas que nós temos que entender que ô sociedadezinha superficial, essa de hoje, sim ou não? Sim. Nós somos da época que não tínhamos nada. Eu postei ontem no meu Instagram, quando eu era garoto, o que passava na minha cabeça era no Cid. Mostrei que a primeira vara da infância que eu conheci foi de goiaba. O diálogo com meus pais se chamava chinelo. E eu fiquei doido. É mais ou menos, né? Falando desse jeito assim, nós não tínhamos nada. Muito de nós, quem chegou aí aqui para a escola não tinha mochila e o caderno ou o livro ia numa sacola de arroz. Teve alguém assim? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Olha aí, pessoal. Quem aqui teve bicho de pé? Frieira, carrapato, piolho, isso. Um amigo meu falou que a vida dele de infância era tão apertada que dormia 3 irmãos numa cama só, que eles sonhavam o mesmo sonho, de tão apertado que era. E diga para mim, que geração essa dificuldade? Quem aqui teve muita dificuldade na infância, levante a mão. Isso. Quem aqui acha que os nossos filhos e netos não deveriam ter nenhuma das dificuldades que nós tivemos, levante a mão. Pois é, esse é o problema. Você se esquece, eu não estou dizendo que seus filhos e netos têm que sofrer tudo que você sofreu, mas também não pode deixar eles sem sofrer nada, senão se torna um Zé Ruela, um Zé Rosquinha. Nós nos esquecemos que fomos treinados na caverna, sim ou não? Sim ou não? E nos tornamos valentes. Hoje estamos treinando nossos filhos em palácios. Olhe bem, nós temos que entender. É muito fácil eu dizer que o problema está no sistema, mas o difícil é entender que eu sou a base do sistema. Se você acha que é importante criar o seu filho com valores morais, espirituais e suprir as necessidades materiais deste menino é o suficiente, não chore quando ele se encontrar com alguém que não tem nenhum desses valores num semáforo e der um tiro na cabeça do teu, e você vai descobrir que criar somente o seu não foi o suficiente, porque você é muito mais do que pensa ser na sociedade que está inserido. Nós temos que ter um entendimento. Nós temos que amadurecer para isso. Olhamos para uma geração emocionalmente frágil. Tecnologia, por exemplo, seu filho saía de casa e dizia assim para você: mãe, eu vou chegar à meia-noite. Você começava a ficar preocupada com seu filho depois de que horas? Meia-noite, menino, não chegou, hein?
Vai lá no portão olhar para ver se ele está vindo. 00:05, 00:10, lá vem ele lá. Ô mãe, desculpa, o ônibus atrasou. Hoje seu filho disse que vai chegar 00:00. Saiu 7 horas, dá 8, você liga para ele. Garoto, chama, ninguém atende. Mandou uma mensagem para ele aqui. Não visualizou. Liga de novo, agora está dando desligado. Da 00:00 chega ele. Onde você estava, garoto? Eu falei que ia chegar 00:00. Pois é, mas eu te liguei. 7h35. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma sociedade desestabilizada. Eu sou da época que até os sertanejos era traído, dormia na praça. Hoje está aí o feminicídio, ainda que eu queria dar uma estatística para os homens aqui, companheiros. Segundo pesquisa, apesar de tanto alvoroço dos homens matar a mulher, pesquisas mostram que elas estão matando mais homem do que homem e mulher. Não sei por que não divulga isso. Porque não tem o Mário da Penha? Você está rindo? O que eu vejo é uma sociedade emocionalmente muito agitada. Isso tem tido muitos problemas, sabe, no que diz respeito a relacionamentos. Por quê? O que une essas pessoas é fraco demais pelo que ela vai enfrentar, com o propósito de separá-las. Porque a Bíblia diz no Salmo 133 que Deus ordena a bênção onde há união. Na Torre de Babel, Deus tem uma conversa e diz: vamos lá e vamos dispersar esse povo, porque o pensamento deles é um. Eles trabalham todos no mesmo propósito. E quando isso acontece, não há restrição, não há limite. Por quê? Porque o que os une é muito mais forte do que tudo que está tentando separá-los. As pessoas estão frágeis, primeiro, nas expectativas que têm a respeito do próximo. Você espera de sua mulher o que ela nunca disse que faria. Você espera de seu marido o que ele nunca disse que faria. Hoje um filho olha para uma mãe e diz: a senhora não me ama, porque o meu amigo tem um iPhone e eu não tenho. E a senhora vai dar o iPhone, porque a senhora tem que provar para ele que a senhora... Mas cuidado, a hora que sair outro modelo, a senhora não ama de novo. É assim. Se nós não entendermos, então tem muitas coisas, sabe, que quando nós vamos lidar, eu tenho que ter maturidade de entender que elas são emocionais, que elas são físicas. O que é físico? Trate de forma física. Descubra primeiro onde está a reclamação. De onde é que o problema se origina? Se ele é emocional, vamos tratá-lo de forma emocional, com carinho, com respeito, com cuidado, com terapia, com psicanálise, com psicologia, às vezes até mesmo com a psiquiatria, com um remedinho, mas vamos botar amor, vamos botar isso. Ó, vou falar um negócio aqui, esse negócio está indo para a internet? Mas eu senti vontade de falar, eu vou falar e eu creio que minha mulher não vai ver. Em nome de Jesus, ninguém vai mostrar para ela. E se mostrar, Senhor, penaliza da melhor forma possível. Por exemplo, quando eu tenho... Olha como é que lá em casa funciona. Vou falar um segredo, você não fala para ninguém. Quando eu tenho uma necessidade física, mas que eu descobri que minha mulher só supre se eu mexer na emoção. Eu quero fazer amor físico, certo? Mas ela... Ó... Prestar atenção que eu falo. Deixa eu explicar antes aqui. Ó, uma pessoa é um corpo, uma alma e um. Então deixa eu explicar. Quando o assunto é sexo, o sexo é feito no corpo, sim ou não? Mas o corpo da mulher só vai para a cama para fazer sexo se o homem conseguir mandar a alma primeiro dela.
Por que o homem não tem sucesso? Porque quer fazer sexo com a mulher desalmada, é ou não é verdade? Ele quer pedir, ele não sabe criar um ambiente. Então ele fala, hoje tem? Como é que é? Vamos lá? Você sabe há quantos dias? E mulher, ela fica contando. Homem aqui, anteontem, né? Por quê? Porque o homem vai para a cama sem alma. Mas mulher não. Mulher, por exemplo, você vai sair daqui, abre a porta do carro e fala, entra, querida, entra. Cuidado com o pezinho aí para não... A alma dela fala assim, eu já vou indo na frente, tá bom? Chega lá, ela vai preparar o almoço, você fala, hoje eu vou lavar a louça. A alma dela fala, eu estou indo deitar. Homem, a mulher fala para ele assim, vamos amor, fazer sexo. Ele fala para a alma, estou indo, tá a fim de ir? Se não, me espera aí que eu já estou voltando, é ou não é? E preste atenção, a alma da minha mulher só vai com muita emoção. Então olha o que eu descobri quando eu quero fazer amor. Eu chego em casa assim, ó. Rapaz, é muito pesado tudo, muito pesado, muito difícil. Tem hora que a gente pensa em desistir, jogar tudo pro alto, cara. Eu não estou aguentando, sabe? Sabe, tem uma que me dá vontade de acabar com essa vida. Aí ela fala assim, calma, querido, o que foi? Eu falei, pesado, mas pesado. Sabe? Ela falou, vamos ali deitar. Não estou pensando nisso. Se você mostrar isso para minha mulher e não funcionar mais... O que eu quero te mostrar é que tem coisas, sabe, que são emocionais. E quando são emocionais, devemos resolver com emoção. Mas tem coisas, queridos, que são espírito e não tenta. Sua mulher tem um problema espiritual, não leve para Cancún. Não leve para a Quinta Avenida em Nova York. Não vá dar uma viagemzinha, um passeio de gôndola em Veneza. Porque problema espiritual não se resolve com viagem. Se resolve com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, com oração, com jejum. Você pode dar tudo material para o seu filho, mas se não tiver emoção, ele pode sair para roubar a casa de pessoas que tem muito menos do que ele tem, e a gente sabe disso. Nós vemos pessoas que são extremamente cuidadas emocionalmente, mães carinhosas, sentam, fazem os deveres, mostra tudo. A criança é roupa limpinha, é tudo, é aquilo, tudo, mas não tem uma infraestrutura material. Eu não estou falando de luxo. O que o texto me diz é que, numa totalidade, uma pessoa precisa de cuidados do corpo, físicos, precisa de cuidados emocionais, alma, e precisa de cuidado espirituais, do espírito. Passe a enxergar isso na sua sogra. Quem é a minha sogra? A minha sogra é um corpo, a minha sogra é uma alma e a minha sogra é um... Então, de onde é que vem reivindicação? Isso aí é a alma, porque ela está achando que perdeu o filho dela para mim. O que ela quer é abrir uma concorrência, porque exercia um domínio, uma proximidade, uma amizade com este menino, e agora este menino, certo? Não é mais dela, é meu. E o que pode ser isso? Isso pode ser um comportamento meu amanhã, então eu respeito. Eu não entro numa guerra, numa batalha. Eu já vi gente dizer, pastor, a minha sogra bota defeito no meu frango. Diz que o frango dela é mais moreninho, encorpa mais o tempero e é crocante. O que o frango...
Tem algum problema no frango? Coitada da penosa, já morreu. O problema é emocional. As pessoas não enxergam as coisas. Então eu queria que você saísse hoje olhando para o seu marido assim, em 3 dimensões. Pastor, só 2, que ele não tem alma. Olhasse para sua mulher e falou: pastor, a minha tem mais. Quando chega no espírito, dá para sair em ordem alfabética. Eu estou brincando, mas é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Quando você descobre, seja quem for, entra alguém no meu gabinete para fazer aconselhamento e começa a chorar, sorrir, falar disso, daquilo e daquilo outro, e eu fico o tempo inteiro pensando: Senhor, quem é que está falando? Onde é que está esse problema? Isso às vezes parece que é totalmente emocional, mas não é. Eu vou tratar de gente que está com um problemão no casamento, e quando eu descubro o problema é físico, é porque mora dentro da casa de alguém que tem problema. Então o problema é material, não é nem emocional. Se tirar essa pessoa, eu já salvei um casamento fazendo um muro. O cara me procurou e falou comigo que ia divorciar da mulher, que não sei o que, isso. Eu falei: me fala, tudinho. Você mora onde? Ele começou a falar, não sei o que, e fulano se mete. Eu falei assim: e se botar um muro? Não, se botar um muro ali é diferente, a gente fica independente. Eu falei: você tem a mão de obra? Ele falou: tenho. Eu falei: eu dou o material. Estão casados até hoje, botaram um muro. O problema era material. Sim. Então, você que está com a sua esposa, só marido e mulher, eu queria que você ficasse de pé. Você que está avulso, fica quieto. Marido e mulher, fica assim, porque eu já vou orar para todo mundo. E fica de frente para sua esposa, assim, de frente, que eu gosto assim, marido e mulher. Olha para ela, dentro do olho dela, igual presa olhando para predador. Isso. Olha para, sabe o que é? O maior barato quando eu peço para fazer isso, os casais têm dificuldade de se olhar. Aí fica assim, ó. Olha dentro do olho dela agora. Olha! Só os homens falam assim para suas mulheres: eu te amo, vou viver com você para sempre. O que nos une é muito mais forte do que tudo aquilo que tenta nos separar. Eu já te machuquei, né? Mas me perdoa. Eu vou com você até o fim. E hoje, espero que sua alma já esteja indo. Olha para seu marido agora e diga para ele assim: eu também te amo e vou com você até o fim. Jesus é o Senhor do nosso casamento. E hoje você deu sorte, porque eu estou facinha. Fala para ele, fala. Fica todos de pé, todos de pé. Você pode aplaudir a Deus por sua casa, por sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te entregar a cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos mais gente, que possamos entender de onde vêm as reivindicações, que possamos não nos apoiar em nossas virtudes para negligenciar os nossos defeitos, as nossas deficiências. Toma os nossos filhos, ó Deus, essa nova geração, os nossos netos. Na nossa criação, Senhor, era fácil protegê-los. A rede de relacionamento deles eram tão pequenas. Hoje, Senhor, eles têm acesso a tantos exemplos, a tantas informações que, na verdade, grande parte delas contém conteúdos tóxicos, nocivos. Mas a nossa família, Senhor, foi criada a partir de uma ideia do Senhor, e os teus planos não são frustrados. Os nossos filhos não vão perecer nesse sistema.
Os nossos netos não vão perecer nesse sistema. Nós declaramos que somos casados para sempre. Nós declaramos que o nosso lar é um lar de bênção, um lar de paz. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar por 22 anos que essa igreja comemora. 22 anos como uma agência do reino. 22 anos, ó Deus, impulsionando pessoas a conhecerem Jesus e se tornarem pessoas melhores. Uma igreja que busca colocar gente dentro de pessoas. Abençoa aqui, ó Deus, o homem que o Senhor colocou neste momento para estar à frente dessa igreja. Abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, sua saúde, seu ministério. Muito obrigado pela vida do pastor Brito. Também quero te entregar a vida do governador desse estado, ó Deus, em nome de Jesus. Se nós temos dificuldades para lidar com demanda de 2, 3, 4, 5 pessoas em nossa casa, imagine alguém que foi chamado para viver com uma demanda de um estado, de uma população, que traz consigo necessidades religiosas diferentes. Em nome de Jesus, toma a mente deste homem, toma a casa deste homem. Em nome de Jesus. Ele não veio aqui nesta manhã à toa. Ele veio porque o Senhor tem algo para o coração dele, para a vida dele, para a mente dele. E sei que um político precisa de muitas conexões, ó Deus, para ter força. Mas a maior conexão que teu filho precisa está em se conectar aos céus. Abençoa a vida deste homem, o mandato deste homem, que esse estado seja um estado reconhecido, ó Deus, pela gestão de alguém que tem princípios de Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela essa manhã. Sei que, ó Deus, tem muita coisa para acontecer ainda, e sei que o Senhor deixa o melhor por último. Então eu vim aqui apenas abrir essa festa, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?